Olá, desbravadores! Nesse vídeo, a gente vai estudar os requisitos da especialidade de nutrição. Prestem bastante atenção, eu vou falar um pouco rápido porque são muitos requisitos. Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar com algumas definições. Bom, o que é a nutrição? A nutrição é o ato da gente fornecer nutrientes essenciais para o nosso corpo através da alimentação, da ingestão de alimentos. Mas o que são os nutrientes? São componentes presentes nos alimentos que a gente consome. Agora a gente vai ver uma pirâmide alimentar, onde estão todos os grupos de nutrientes que a gente precisa ingerir durante o dia. Eu vou falar quais são esses grupos, que alimentos estão neles e quantas porções a gente deve comer por dia ou até quanto a gente pode consumir por dia. Bom, aí na base a gente está vendo os alimentos energéticos, que são os pães, as batatas, macarrão, massas, arroz, etc. Mandioca, batata e por aí vai. A gente deve ingerir até 6 porções desses alimentos por dia. Agora, aí em cima dos alimentos energéticos estão os reguladores. Do lado esquerdo, a gente vê os legumes e as verduras, onde a gente deve ingerir 3 porções por dia. Já do lado direito, estamos vendo as frutas, que também devemos ingerir a mesma quantidade das verduras e dos legumes. O próximo aí, os alimentos construtores. Do lado esquerdo para o direito, a gente vê em primeiro lugar o leite e seus derivados, que a gente deve ingerir 3 porções por dia. E aí depois vem as carnes, a carne vermelha, os frangos, peixes, os derivados do frango, que no caso é o ovo. E a gente deve ingerir de 1 a 2 porções por dia. E aí, por último, aí nos alimentos construtores estão os grãos. O feijão, a lentilha, grão de bico. E a gente deve consumir pelo menos 1 porção diária desses alimentos. E por último, aí no pico da pirâmide alimentar estão os alimentos energéticos extras, aquele que a gente consome, mas deve evitar consumir. Do lado esquerdo para o direito, primeiro os óleos e as gorduras, como vocês estão vendo aí, que a gente tem que consumir, pode consumir até 1 porção. E assim também com o segundo, que são os açúcares e os doces, ok? Bom, agora a gente vai ver um pouquinho de cada alimento. Eu vou falar para que ele serve no nosso corpo e quais alimentos, vou citar 3 exemplos de quais alimentos a gente encontra em cada um desses grupos de alimentos. Os alimentos energéticos, como o próprio nome já diz, ele é uma fonte de energia para o nosso corpo. Eles são responsáveis por fornecer o combustível necessário para a gente desempenhar as funções normalmente. Exemplo, o açaí, a banana e o mel. Alimentos reguladores são aqueles que regulam as funções do nosso organismo e mantêm um bom funcionamento. Aí a gente vê a cenoura, a beterraba e o tomate. Por último, os alimentos construtores, que são os responsáveis pela construção e a formação do nosso corpo, são essenciais para o nosso metabolismo, a queima de gordura. E a principal função desses alimentos é agir na formação, desenvolvimento, a manutenção dos órgãos e dos tecidos. Aí a gente vê o leite, seus derivados, a carne, carne, frango, peixe, carne vermelha. E os grãos, a lentilha, o feijão, grão de bico, como eu já citei anteriormente. Agora a gente vai ver o que são os valores diários de referência
E onde a gente encontra esses valores, o famoso VDR? Bom, os valores diários de referência são recomendações dos valores aproximados das calorias, gorduras, saturados, proteínas, fibras, sal, açúcar, entre outros que a gente vê. Eles estão presentes nos rótulos dos alimentos que a gente compra. As empresas fornecem isso para que os consumidores tenham controle e entendam o que eles estão consumindo, quais são os dados nutricionais daquele produto. Isso contribui para que a gente tenha uma dieta equilibrada. E continuando, a gente vai ver o que é dieta balanceada. Bom, a dieta balanceada é um tipo de alimentação onde não falta nenhum nutriente daquele lado dos grupos da pirâmide alimentar. Ela fornece para o nosso corpo os nutrientes necessários para ele funcionar, porém a gente não ganha e nem perde peso. Por isso que é uma dieta balanceada, como o próprio nome já diz. E agora algumas dietas. A dieta ovo-lacto-vegetariana. Nela a gente não consome nenhum tipo de carne, mas nós consumimos os derivados do leite e os ovos. Na dieta ovo-vegetariana, a gente consome ovos, mas não consome carnes e nem os derivados do leite. E no vegetarianismo, a gente não consome nenhum tipo de carne, nem ovo e nem os laticínios. Bom, agora a gente vai ver um pouco sobre as vitaminas, os nomes delas, o que elas fazem no nosso corpo e em que alimentos a gente encontra cada tipo de vitamina. A gente está vendo aí a vitamina A, que é a retinol. Bom, ela atua na nossa pele, na retina dos nossos olhos e nas mucosas. E ela ajuda também na imunidade do nosso corpo. Aí a gente tá vendo leite, mamão, a batata. Vitamina B1, a tiamina. Ela auxilia na queima dos carboidratos, favorece a absorção do oxigênio pelo cérebro e equilibra o sistema nervoso e ajuda também no crescimento. Aí a gente encontra na castanha do Pará, na lentilha, no amendoim. Vitamina B2, riboflavina. Ela conserva os tecidos do nosso corpo, principalmente os tecidos do globo ocular. A gente encontra ela na berinjela, na mandioca, no ovo. E caso vocês não saibam, os nutrientes que a gente está falando aqui, eles estão principalmente na gema do ovo. É ali que se encontram os nutrientes. Bom, vitamina B6, a piridoxina. Ela ajuda no metabolismo, na queima de gordura, ajuda na produção de energia para o nosso corpo, protege os neurônios. Bom, e ela está presente na melancia, no salmão e na abacate. Vitamina B12, a cobalamina. Ela ajuda na produção dos glóbulos vermelhos que estão presentes no nosso sangue. Aí a gente tá vendo o fígado de vaca e os cereais e a aveia. A vitamina C, o ácido ascórbico. A gente encontra nas frutas cítricas, então vocês estão vendo aí. Os limões, as laranjas, o abacaxi. E o que ela ajuda no nosso corpo? Ela conserva os vasos sanguíneos e os tecidos, ajuda na absorção do ferro, aumenta a nossa imunidade, favorece a cicatrização e também ajuda no nosso crescimento. A vitamina D, ergocalciferol. Ela fixa o cálcio dos nossos ossos e dentes. O cálcio e o fósforo.
Está presente nos cogumelos, na sardinha, no fígado de galinha. E essa vitamina a gente também absorve ela através do sol. Então é importante a gente tomar luz solar diariamente. Vitamina E, acetato de tocoferol. Ela ajuda a regular o colesterol, melhorar a saúde da pele, dos nossos cabelos, e ela tem a ação antioxidante, ou seja, ela ajuda a limpar o nosso organismo. Aí a gente tá vendo a semente de girassol, a rúcula, ok? E também o couve, que eu não falei na outra parte. A vitamina K é a vitamina de potássio. Ela é importante na ativação das proteínas do nosso corpo e também ajuda a fixar o cálcio no nosso organismo. Está presente no repolho, no alface e no brócolis. Agora a gente vai ver os minerais que a gente precisa consumir, que estão presentes no nosso corpo e ajudam ele a funcionar. Bom, o ferro, ele atua na formação da hemoglobina, que como vocês estão vendo aí, é um pigmento vermelho que transporta oxigênio dos pulmões para os tecidos. Está presente na uva passa, no morango e no damasco, de preferência no damasco seco. O iodo, ele ajuda a regular o funcionamento da glândula tireoide e também ajuda no funcionamento do cérebro. Está presente na cebola, nos queijos e no alho. O cálcio, ele ajuda a manter a nossa forma e os nossos ossos saudáveis, ajuda no controle dos nossos impulsos nervosos e das contrações musculares. Está presente principalmente na abóbora cozida, nos grãos de alecrim, como a gente está vendo aí, e na mostarda. O sódio, que é um alimento que a gente deve, um mineral que a gente deve consumir em pouquíssimas quantidades. Não é bom consumir muito. Ele ajuda a manter a pressão arterial, mas a gente não precisa consumir muito sódio. Ele está presente nas mortandelas, nos pães e, como todo mundo sabe, no sal. O potássio, ele atua associado com o sódio, regularizando as batidas do nosso coração e também o sistema muscular. Está presente no kiwi, no arroz integral e na azeitona. O flúor, que é um mineral que a gente precisa muito dele por causa que ele ajuda na formação dos nossos ossos e dentes, prevenindo a dilatação das veias e também a dar pedra na vesícula e algumas paralisias. Também protege de cáries dentárias. Mas a gente também não precisa consumir ele muito. Ele é um mineral que a gente não precisa consumir demais. Está presente na beterraba, na maçã e no couve-flor. Inclusive, a gente, como não precisa consumir demais, está presente nos colgates, como ele ajuda na formação dos dentes, né? Ele está presente no colgate. O zinco, ele é importante para o nosso crescimento, ajuda a aumentar a imunidade e também ajuda na função neurológica e na reprodução. Ele está presente nos pães, nos ovos e no frango. Agora a gente vai comparar algumas informações nutricionais de alguns produtos que está aparecendo aqui na tela. Bom, o leite integral e o leite desnatado. O que a gente pode ver de diferença aí na sua composição é que o leite desnatado não possui gorduras. A farinha de trigo branca e a farinha de trigo integral. O que a gente pode observar aí na tabela nutricional é que a farinha de trigo integral ela possui mais fibras e mais proteínas. O pão integral com o pão branco.
a gente pode ver que no pão integral, ele tem mais calorias, menos carboidratos e mais fibras. E agora o arroz integral com o arroz branco. A gente pode ver que o arroz integral, ele tem menos calorias, mais proteínas e bem mais fibras. Bom, a diferença entre alimentos diet e alimentos light. Nos alimentos diet, a gente não tem nenhum ingrediente como açúcar, gordura ou sal. Já nos alimentos light, a gente possui o sódio, açúcares, gorduras e o colesterol, mas de forma reduzida, ou seja, tem mais menores quantidades. Bom, a água, juntamente com todos os alimentos lá daqueles grupos que a gente viu na pirâmide alimentar, atua para o funcionamento do nosso corpo. Então, juntamente com a ingestão desses alimentos, a gente precisa ingerir também água. Bom, ela é importante para o nosso consumo porque ela regula a temperatura do corpo, protege os nossos órgãos vitais, ajuda a melhorar a absorção dos nutrientes, a queima de gordura e protege e hidrata as nossas articulações e as nossas células. Mas qual a quantidade de água que a gente deve consumir por dia? Tem um padrão? Bom, varia de pessoa para pessoa. Para você saber o tanto que você tem que ingerir de água por dia, você tem que fazer o seguinte cálculo: 35 ml de água vezes ou multiplicado pelo seu peso. E quando você fizer essa conta, você vai ter a quantidade de água que você precisa ingerir. Observando que a gente não deve deixar de consumir essa quantidade de água, não pode faltar água suficiente, mas também a gente não pode ingerir água demais, porque também faz mal, e a gente vai falar isso agora no próximo slide, que é a questão da intoxicação hídrica. O que é a intoxicação hídrica? Ela é um desequilíbrio que ocorre no nosso organismo quando a gente consome muita água em pouco tempo. Isso acaba sobrecarregando os rins e eles não conseguem funcionar normalmente por causa disso. Há algumas doenças que a gente pode controlar com uma dieta apropriada. A hipertensão, que é a pressão alta, diabetes e a celíaca. O que é a celíaca? Vocês já ouviram falar daquelas pessoas que não podem ingerir glúten. Pois a celíaca é o nosso organismo inchar por causa do glúten. Muitas pessoas, no caso, aquelas pessoas que têm alergia a glúten. Isso que é a celíaca. Então, uma dieta apropriada ajuda a controlar essas doenças. Bom, o governo de alguns países, eles determinam a inclusão de iodo, ferro, ácido fólico, flúor nos alimentos que as empresas produzem. Esses minerais e essas vitaminas, eles determinam que as empresas coloquem nos alimentos. O porquê? Bom, a adição de iodo ajuda a prevenir possíveis doenças na tireoide. O ácido fólico ajuda na prevenção de possíveis anemias e o flúor, como todos nós já sabemos, ele ajuda com os problemas dentários, ou seja, ele previne cáries, ajuda na formação dos nossos dentes e também dos nossos ossos. O impacto que essas medidas do governo têm na sociedade desse país é boa, porque esses minerais e essas vitaminas ajudam evitando alguns tipos de doença. Eu montei de exemplo para vocês 2 cardápios para, no caso, 2 dias. Bom, aí estamos vendo o cardápio do primeiro dia.
o primeiro pontinho aí, no café da manhã, eu coloquei 2 fatias de pão integral, uma fatia de queijo branco, geleia, copo de leite, maçã. E no almoço, uma saladinha de folhas verdes, pode ser o repolho, alface, com cenouras cozidas e tomate. Coloquei também o feijão, o arroz integral e também o omelete com azeitonas. No lanche, um pedaço de bolo de banana com barra de cereal, suco de uva. E no jantar, para encerrar o cardápio do primeiro dia, eu coloquei macarrão integral com molho de tomate, almôndegas. É importante lembrar que essas almôndegas não são de carne, elas são de proteína de soja. Vocês podem observar que nos acampamentos a gente não consome carne, então essas almôndegas aí são de proteína de soja. E para salada, um tomatinho cereja. No cardápio do segundo dia, no café da manhã, a gente tem uma vitamina de frutas, que pode ser de maçã, banana, mamão, uma broa de milho com ovos mexidos e uma fruta. No almoço, nós temos aí um purê de batata, legumes no vapor com molho shoyu, pode ser substituído também por um feijãozinho com verdura e saladas variadas de repolho com cenoura, alface com tomate. E aí no lanche nós temos iogurte com granola e pedaços de fruta e um bolinho de cenoura. No jantar a gente tem o arroz integral, as almôndegas de proteína de soja e a salada de cenoura e beterraba. Bom, e foi isso, o nosso estudo sobre os requisitos da especialidade de nutrientes. Eu espero que vocês tenham gostado. Prestem bastante atenção, se precisar, revejam o vídeo, mesmo que ele ficou bem grande. E é isso.